Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje daremos início a uma jornada, um caminho, um projeto que eu já tinha há tempos vontade de fazer, que é de montar um curso completo gratuito no YouTube sobre as matérias mais relevantes para concursos de tribunais, principalmente tribunais de contas e também para concursos de perito criminal. Vai ser tudo disponibilizado gratuitamente. Não tem fins lucrativos essas aulas. É uma maneira de também de aperfeiçoar a minha própria aptidão para estudos ou para transmitir também conhecimento. Vou subir várias aulas sobre obras rodoviárias. Hoje a gente vai fazer um breve panorama. As aulas serão aulas de teoria, seguidas posteriormente de aulas de resolução de questão. Precisa da teoria para a gente poder contextualizar o assunto. É muito importante você contextualizar, saber da onde saem essas questões, em qual parte da matéria estão essas questões, para você não somente ficar decorando dados. O cérebro esquece muito rápido dados. Ele apaga dados porque a gente não usa isso no nosso dia a dia. Não é necessário para nossa sobrevivência. Então, dados a gente não consegue memorizar, mas contexto a gente memoriza. Memorizando contextos, a gente guarda mais facilmente os dados. Entendeu a relação? Então, por isso que eu acho indispensável aulas teóricas para depois resolução de questões. Porque a aula teórica é impossível ser 100% completa. É muito material, é muita coisa. E o material de questões completa eventual lacuna deixada pelas aulas teóricas. Então é isso, pessoal. Vamos fazer hoje uma aula teórica, depois vai vir uma aula de questões. Essa aula em si é uma aula mais genérica, vou passar por quase todos os tópicos aí de obras rodoviárias, para a gente fazer um breve panorama dessa grande área da engenharia, e depois teremos aulas específicas sobre cada tópico, aprofundando no assunto. Por que aprofundando? Não é porque cai em questão de concurso, não, é porque eventualmente vem numa discursiva, eventualmente vem de tabela de outro assunto. Então é importante você saber que existem assuntos mais profundos ali e você não vai ser pego de surpresa. Eu tive várias aprovações esse ano, graças a Deus. E esse foi o método que eu sempre utilizei: videoaulas e resolução de questão. Videoaula, resolução de questão. E não somente quantidade de questão, sim qualidade de questão, estudando a questão que você está fazendo, contextualizando, sabendo de onde ela sai, de onde que ela está, em qual norma ou bibliografia, porque isso é importante para você lembrar depois. Você acertar uma questão, 3 dias depois você não sabe mais. Isso é um assunto que você não vê frequente. Gravar dados, 3 dias depois você também não lembra mais. Agora, contexto você lembra, história você lembra, professor falando você lembra frequentemente. Então, é assim que faz. Esse é o meu método, videoaula com resolução de questões. É teoria com prática. Eu acho esse o método mais eficaz. Para quem não gosta de videoaula, leitura de material teórico. Entendeu? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Como eu disse, é uma aula mais abrangente, não tão
específica, porque vamos depois ter aulas sobre os assuntos específicos com o grau de aprofundamento necessário. Meu nome é Gustavo Sidney, sou engenheiro civil, tenho mais de aproximadamente 10 anos de experiência em obras, tenho experiência com terraplanagem, experiência com construção de edifícios, obras residenciais, obras industriais, estruturas metálicas, fundações. Então eu tenho um pouco de bagagem para conseguir associar os assuntos, e ao longo das aulas eu vou dando alguns exemplos, algumas obras que eu participei. Enfim, vamos lá começar. O objetivo desse projeto é que você tenha uma base sólida para depois poder também estudar sozinho, tá bom? Vamos abordar aqui nessa aula estudos geotécnicos, especificações de materiais, ensaios técnicos, terraplanagem, pavimentação, drenagem, impactos ambientais, equipamentos e controle de qualidade. É o essencial aí para você saber qual que é o cenário hoje de concurso sobre obras rodoviárias. É um assunto que muita gente não tem contato, porque concursos de prefeitura, concursos mais específicos não cobram, é mais tribunais e concurso de perito. Agora a Caixa, né, que está aí cobrando, é muito voltado a assuntos de auditoria, né? Sou paranaense, mas moro no Mato Grosso do Sul. Tomo tereré o dia inteiro. Vamos lá. Eu vou pular essa introdução, porque não vale a pena a gente perder tempo falando lorota. E essa introdução tá com muitos resumos do material. Então é melhor a gente ir direto para o assunto em si, e depois isso aqui fica como leitura, tá? Vamos começar aqui no materiais terrosos. Tá aqui. Vamos lá. De onde vem o solo utilizado? Vamos contextualizar primeiro. Numa obra de pavimentação, o que nós precisamos levar em consideração? Nós temos que levar os materiais que vamos utilizar como nas camadas, né? Primeiro, o subleito é o terreno natural que nós temos. As camadas subjacentes nem sempre são do solo que temos ali na região. Às vezes a gente tem que buscar uma jazida mais longe para poder ter um solo com uma capacidade melhor de suporte que as camadas exigem. Então vamos lá. Vamos contextualizar. A gente precisa, no solo natural que a gente tem, subleito. Eventualmente a gente precisa fazer um reforço desse subleito, porque às vezes ele é fraco, até como suporte inicial, porque a nossa fundação do pavimento é o subleito. Algumas condições exigem que o subleito seja melhorado, que é, no caso, como mais para frente a gente vai ver melhor, mas vou adiantando, quando a gente tem uma solicitação de tráfego maior que 5 milhões de passadas, que é 5 vezes 10 elevado a sexta, que é o número N, que é igual ao número de passadas, nós precisamos obrigatoriamente fazer o reforço do subleito quando este não alcança 2% do CBR. Mais para frente a gente vai ver, mas adiantando é mais ou menos essa a pegada. Após o subleito a gente tem a subbase, que também pode ser dispensada em casos de baixa solicitação de tráfego, né? Não tráfego, baixa solicitação de tráfego, e também rodovias com menos solicitação de carga e que tenha uma base já com material bom.
A gente vai ver que a gente precisa de um CBR maior que 2% para subleito, maior ou igual a 2% para subleito. A gente precisa do reforço do subleito, obviamente, maior que 2, porque senão é o próprio subleito. A expansão menor que 2%. Da onde que vem a expansão? Do CBR, do Índice de Suporte Califórnia. Vamos ter a subbase com um CBR mínimo de 20%. Em alguns casos a gente vai ver também que não necessariamente precisa ser 20%, a gente pode até começar com 12%. A expansão sim precisa ser menor que 1%. Aí a gente vai para a base, essa é obrigatória, não tem exceção. Ela tem que ter uma capacidade de suporte padrão de mais que 80% do Proctor e uma expansão menor ou igual a 0,5%. Alguns casos também nós podemos ter um CBR menor para a base, que seria situações com uma base melhorada com cimento, uma solicitação menor de tráfego, menor que 5 milhões lá, e temos algumas situações para subbase, quando ela é melhorada com cimento, com cal, exige um CBR maior também, mas a gente vai aprofundar na devida oportunidade. De onde vem o solo utilizado em pavimentação? Conceito fundamental. Existem 2 tipos principais de solo, cada um com características diferentes. Solo residual é nascido e criado no mesmo lugar, é fruto do intemperismo da rocha. A rocha se desfaz, se desintegra e cria o solo que está ali. Como se forma? Rocha-mãe sofre intemperismo por chuva, vento, calor, vira solo ali mesmo sem mover. É como se fosse o fruto que cai da árvore, cai no pé. A gente sabe que se tem maçãs caídas no chão, é porque a árvore que está ali é uma macieira. Mesma coisa é o solo residual. É aquele que a rocha desintegra e ela continua ali, e o fruto dessa decomposição é o solo formado, que é o solo residual. Parece bobo, mas isso aqui cai muito em concurso, essas classificações, e não dá para errar esse tipo de questão. Uma outra coisa que eu vou te falar, a prova é feita, vou abrir a câmera, porque isso aqui é importante, eu vou te dizer. A prova do concurso é feita de 70%, às vezes até 80%, de questões fáceis e médias. Essas questões fáceis e médias são questões que você não pode errar. As 20% que sobe, 30% que sobe de questões difíceis, são feitas para serem erradas. E eventualmente vários candidatos vão errar as difíceis, mas acertaram as fáceis e as médias, e esses são os aprovados. Se você pega um candidato aprovado com 90% de resultado, com certeza ele acertou as fáceis e as médias e errou algumas difíceis. É o que eu digo. Não precisa se matar para saber o que é mais difícil, você tem que saber o que é mais fácil, porque é isso que vai te garantir a base para você ser aprovado, acertar as fáceis. Quantas vezes você não patinou 1, 2, 3 questões para estar no cadastro de reserva, para ter a sua discursiva corrigida? Você tem que primeiro fazer o feijão com arroz, saber o que é importante, identificar as matérias fáceis, as matérias médias, de média dificuldade. O TEC filtra isso para você. É importante você saber esses detalhes, que vai cair na prova e por uma bobeira você erra. E você fica aí preocupado em saber de uma viga hiperestática, fica preocupado de saber expansão de solo de não sei da onde, fica preocupado com várias coisas aí que não vai te levar a nada, entendeu?
Questão difícil é feito para errar, você vai errar e vai passar errando. Ok? Dito isso, a gente acabou de falar do solo residual, que o processo é a rocha sólida, desagregação, solo residual, várias gerações no mesmo lugar, ele não sai dali, ele fica ali e não é transportado. Depois a gente vai ver os solos transportados. Exemplos comuns no Brasil: basalto, granito e quartzito. O basalto é essa argila vermelha, muito plástica, que a gente vê muito no norte do Paraná, no centro-oeste do Paraná. Estou falando isso aí porque é as regiões que eu conheço, né? Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem umas manchas também. É um solo fértil, né? O de granito é areia com mica, mais argila, equilibrado, bom para construção. Vale lembrar que as micáceas são extremamente expansíveis e se a gente tem um teor muito grande de micáceas, questão de prova isso aí, as micáceas são solos com predominância de micáceas, são solos expansíveis e para fundação, para suporte, isso não é bom. Então, da onde que vem a mica? Vem do granito. O que é a mica? Sabe quando você olha a areia e ela brilha assim, ó, que tem umas lâminas fininhas, parecendo pedacinhos de espelho que brilham, reflete a luz, fica tudo colorido, aquilo ali é a mica. Ninguém te explicou, eu estou te explicando agora. Aquilo ali é a mica, tá? É aquele negócio que brilha no meio da areia. E aquilo ali é extremamente expansível e horrível para construção. Óbvio que quando você usa areia, não tem como você extrair essa mica da areia. Então um percentual adequado ali não vai te causar prejuízo, mas um solo rico em mica, pula fora. Quartzito, que é a areia pura, essa que a gente usa na produção de concreto principalmente, porque a ausência de mica, pouca argila, né? Muitas vezes ela, como ela sai do leito do rio, ela já vem praticamente lavada, né? Então essa aí é os 3 tipos de solo residual que a gente tem no Brasil. Dei aí algumas ressalvas sobre esses solos e vamos continuar aqui com o nosso tipo de solo. Agora vamos para os solos transportados ou solos viajantes. O que é o solos transportável? Eles podem ser transportados de 3 maneiras: pela água, pela gravidade ou pelo vento. Como que se forma o solo transportado? A rocha desagrega, igual a outra rocha desagregou lá, por intemperismo, pela água, pelo vento, pelo congelamento, descongelamento, né? Pela infiltração de água, por choques mecânicos, e é transportada para outro lugar. A diferença do residual é que ele não é transportado para nenhum lugar, e o transportado ele é transportado através do vento, da gravidade e da água. A água é chamada, o transporte feito pela água é chamado de aluvião, transportado por rios, depósito em planícies aluviais. É um solo heterogêneo, porque a chuva traz tudo para o canal do rio, diversos tipos, fragmentos de solo de todas as regiões, e vai ali para o leito do rio, e isso ali mistura com a água e vai sendo transportado e sedimenta, consequentemente, num remanso de rio. Vi uma questão sobre remanso, vou até falar agora aqui. Remanso. O que é o remanso num rio? Ou até mesmo um remanso dentro de uma tubulação, de um canal? É onde a água desacelera e forma aquele rebojo. Que a água perde velocidade, ela fica ali circulando, ela não vai para frente. E ali é onde se deposita, porque desacelera a água, partícula, sedimento fica ali. São chamados depósitos aluviais ou aluvionais, como quiser chamar.
É onde mistura tudo que é tipo de solo e ali frequentemente é também extraído material para a construção civil. Colúvio ou talos é os dois tipos que pode ser chamado. Escorrega pela gravidade, encosta abaixo. Granulometria é variável, porque pensa comigo, você tem uma encosta e esse solo vai desprendendo, aquelas rochas vão desprendendo, elas vão batendo uma nas outras, vão se fragmentando, é como se fosse um processo de britagem. E ali vai se formando esses solos. Você vai ter desde a granulometria fina, que é o de impacto de rochas maior caindo sobre menores, e vai gradualmente aumentando por tamanho de rochas que vão se fragmentando também. Então, esse é o solo de colúvio talos. É a própria gravidade que exerce essa função. O eólico é o vento, não tem o que falar, é o movimento de dunas, né? Ocorre muito no nordeste do Brasil. O vento carrega areia fina, é bem uniforme, os grãos são, a característica dos grãos, eles são polidos, porque o próprio vento, o atrito entre as partículas ali vai se desgastando uma com a outra. Se você pegar um solo eólico, as partículas são bem redondinhas, uniforme, por causa desse desgaste. O solo também do aluvião também é arredondado por causa do desgaste. Até mesmo que a gente faz a extração de seixo rolado, que é o cascalho do rio, as pedras são redondinhas porque elas vão se desgastando ali com a passagem da água e com o atrito entre elas. Vantagem do solo eólico é que é fácil de encontrar, né? No Nordeste, tanto de areia que tem lá, né? Desvantagem, ele é muito heterogêneo, porque o vento leva tudo que é tipo de partícula, né? Inclusive partículas finas de solos argilosos. Então, é um material que tem que ter um cuidado para não ser utilizado de maneira errada. A mesma coisa acontece com a areia de praia, presença de cloretos muito alta, né? Então é proibido usar em concreto armado. Outra pegadinha de prova: a areia de praia não é proibida de ser utilizada em concretos. Não é uma verdade absoluta. Ela é proibida de usar em concretos armados. Concretos simples que não tem presença de armadura, a gente pode usar uma areia que tem uma presença de cloretos ali. Porque o cloreto em si não afeta a resistência do concreto. Inclusive, no princípio, era utilizado cloreto como aditivo de pega do concreto, porque ele potencializa, acelera as reações. Mas o problema maior é você utilizar essa areia de praia, é que ela vai causar corrosão das armaduras. E vai acontecer ali o inchamento, né, por causa da ferrugem, a corrosão da armadura. Esse inchamento vai consequentemente causar ali na armadura o pitch, né, o bite, o jeito que você quiser falar, que são aquelas cavinhas, aqueles buraquinhos de corrosão. E também a expansão volumétrica dessa armadura vai causar fissuras no concreto e até desplacamento. A despassivação, que é a perda dessa camada protetora que o concreto faz na armadura. Então, tem muita gente que confunde isso, que é camada passivadora ou apassivadora, conforme tem esses dois jeitos de falar, com desplacamento, com corrosão. Camada passivadora é a camada que o concreto faz quando entra em contato com a armadura, como se fosse uma capa selante. Imagina um envelopamento com um filme na superfície da barra de aço, que é impermeável, que não deixa a água entrar em contato com a armadura. Essa é a camada apassivadora que o concreto realiza na armadura. Tá? O desplacamento, que o pessoal confunde com camada, que eu já vi muito, o desplacamento é consequência
da perda dessa camada passivadora, o inchamento da armadura e, consequentemente, a expansão volumétrica e o trincamento e, consequentemente, cai as placas de concreto lá desprende ali do nosso elemento de concreto. Enfim, vocês podem ver que eu vou falando e vou entrando em outros assuntos, mas que são relevantes para concurso. Não vou falar abobrinha para vocês aqui, porque eu tenho ciência que o tempo é escasso e a preguiça de assistir aula também. Então, vamos já puxando na memória assuntos de prova, e tudo que eu estou falando aqui é porque eu já vou lembrando de questão de prova. Uma hora ou outra vai cair de novo, então vocês já vão lembrando do contexto, da conceitualização. Lembra, eu comecei falando de tipo de solo ali e fui parar em concreto armado, né? Enfim, é assim que faz, gente. Brainstorm, para você não perder essa matéria na sua mente, né? Tabela de qual rocha vem com qual solo, né? Isso aqui é chato de lembrar, mas é importante para o nosso próprio conhecimento e para depois a gente poder fazer correlação com outros assuntos. Deixa eu só tomar uma aguinha rapidinho aqui. Eu tô com a garganta seca já. Pronto. Vamos lá. Aqui. O basalto forma o feldspato mais o piroxênio. Argila marrom vermelha com índice de plasticidade maior que 15%. É crítico porque ele é expansivo. Granito, quartzo. Aqui a gente, só para entender melhor, a gente está associando o tipo de rocha, que são basalto, granito, quartzito, xisto e arenito, com o tipo da composição mineral, com o solo resultante e o uso na pavimentação. Entendeu? A lógica com que cada coisa tá ligado e desencadeia lá no final na pavimentação. Que a gente tem uma rocha, por exemplo, o basalto, que é composto por feldspato mais piroxênio ou piroxênio, resulta um solo argiloso marrom para vermelho, com índice de plasticidade maior que 15%. Ele é crítico porque ele é expansível. O granito é composto por quartzo mais feldspato mais mica. Ele dá origem a um solo de areia micácea mais areia média, argila média. Um índice de plasticidade entre 8% e 12%. Bom para a base. Xisto, micas mais quartzo, argila arenosa fina, fraca, pouca resistência a esse solo. O arenito, um solo predominante no Brasil, que é o quartzo cimentado. Areia solta, mas a argila é muito fraco, pode desagregar. Ele funciona em lascas, em camadas, né, porque é feito por sedimentação. Aqui, ó, são várias camadas ali de quartzo cimentado, só que a força de ligação é muito fraca, ela descasca, desprende, ela é um solo ruim. Enfim, já fizemos um breve panorama sobre os solos. Solos transportados especiais, desafios na pavimentação. Solos transportados, o problema da heterogeneidade, é o que a gente falou. Por que são problemáticos? Cada rio, vento, encosta, mistura materiais diferentes. Então você nunca sabe exatamente o que você vai encontrar. Os aluviões, que são os solos transportados por rio, pela água, são encontrados nas planícies aluviais, várzeas próximas a rios. Como se forma? O rio carrega areia, argila, pedra durante enchentes e deposita em camadas. Problema crítico: camadas muito variáveis, né? A gente não sabe, é heterogêneo. Hoje areia, amanhã argila, né? Se é
por exemplo, alguém desmatou uma área perto do leito do rio, na primeira chuva que der, vai lavar de barro o rio, e esse barro, consequentemente, a argila, né, vai depositar e vai contaminar esse solo. Por isso é heterogêneo. Característica desse solo: muito heterogêneo, mistura tudo, pode ter matéria orgânica, folha raiz, baixa capacidade de suporte, compressível, o que gera futuros recalques. Solução na obra: evitar ao máximo, substituir os primeiros 56 centímetros de material bom, fazer sondagens a cada 100 metros para reconhecer e usar um Proctor modificado, que é uma energia de compactação maior. Colúvios ou talas, que é os solos de encosta, onde encontrar pé de morro, encosta e depressões, como se formam rochas, desagrega do topo da encosta, escorrega lá para baixo por gravidade, e esse atrito, essas pancadas vai desagregando, vai triturando, vai britando naturalmente e chega lá embaixo. Vocês conseguiram pegar onde está a relação disso aqui? É porque assim, um engenheiro de rodovias, quando ele vai fazer a primeira prospecção, o que ele vai procurar? Jazidas de material. E aí entra aqui o nosso estudo. Saber onde procurar o material que a gente precisa para as camadas do pavimento, né? A gente está falando aqui de aluvional, pluvional e eólico. Então, de acordo com as características onde a gente está, a gente vai saber onde procurar e saber caracterizar onde tem as jazidas para a gente poder usar esse material na pavimentação. Entenderam? Por que esse material daqui? Vamos lá. Características dos solos de talos, ou colúvios, ou gravitacionais. Granometria descontínua, falta de tamanhos intermediários, porque ou ele está muito fino ou ele está muito grande, porque a pancada da rocha lá ou deixa o negócio muito fininho, ou deixa pedaço muito grande. Pode ter blocos grandes, difícil de compactar, estrutura frouxa, risco de deslizamento em encosta, mas é um bom material para estabilização de pavimentação, né? Porque em determinados momentos a gente precisa desse solo mais descontínuo, com a gradação mais contínua, para usar como drenagem também. Solos eólicos transportados, regiões áreas, desertos, dunas, como se forma? O vento carrega areia fina e deposita em dunas. Característica muito uniforme, só areia fina, uniforme quanto às suas partículas, né? Baixa coesão, baixa resistência, muito compressível. Solução: não usar para base, apenas para subbase como estabilização. Enfim, mas tem que ter uma análise profunda disso aí, né? Não dá para descartar direto um tipo de solo, porque ele pode ser benéfico numa questão de dreno, enfim. Solos especiais, cuidado extra. Solos orgânicos, turfeira. Solo muito encontrado aqui na minha região do Pantanal. O que é a turfa? É aquele solo podre, que a água encharca ali e entra em decomposição os materiais orgânicos. Ele é caracterizado por ter um cheiro ruim e muito escuro. Se você fizer análise do laboratório, ele vai ser muito ácido também, por causa da quantidade de matéria orgânica sendo decomposta ali. Onde encontrar? Nos mangues, nos pântanos, nas baixadas e áreas alagadas. É um solo com muita matéria orgânica, folhas, raízes, restos de planta. Cor escura, quase preta, cheiro de podridão, extremamente compressível, recalques de 10 a 20 centímetros, muito fraco, CBR menor que 1%, instável, vira lama, liquefaz. É horrível para pavimentação. Aqui no Pantanal tem quilômetros e quilômetros de estrada feito em cima desse tipo de solo. Mas como que foi feito? Levanta-se o terreno, né, acima da cota de enchente, com um material bom. Aqui prioritariamente utiliza-se muito cascalho, que é o material mais próximo de jazidas que temos aqui, e retira-se uma boa camada dessa turfa antes de poder fazer essa elevação da plataforma. É um serviço muito caro, porque você tem que fazer a remoção disso aí, máquina patina demais,
problema de operação, de higiene, de segurança, de saúde do trabalhador, porque tem muito mosquito, tem cobra, tem tudo que você imaginar ali dentro de mangue de pântano. É um ambiente extremamente insalubre, ruim de trabalhar, mas evidentemente tem situações que você tem que enfrentar esse tipo de solo. E como que enfrenta? Remove ali a camada superficial desse solo, que geralmente ela não é tão profunda, porque é um solo de decomposição. Remove ali às vezes 1 metro e meio ali, já vai resolver esse problema desse solo turfoso. E aí sim você substitui por um material de melhor qualidade. Foi feito assim aqui no Pantanal, é feito assim nas outras regiões também. Isso aumenta porque você vai ter muito custo com transporte de material, porque a região ali onde tem turfo provavelmente não tem uma jazida de cascalho tão perto. Então você vai ter que transportar milhares e milhares de caminhões de cascalho para erguer essa plataforma. Solução aqui, ó. Substituição total, remover tudo de 1 até 2 metros de profundidade, aterrar com material bom, custo muito alto, mas necessário. Foi o que eu disse agora. Aqui no Pantanal, se eu não me engano, é mais ou menos 1,5 metro. Solos lateríticos, famosa pissarra. Pedreiro adora falar de pissarra. Ele começa a cavar um buraco, começa a sair umas pedrinhas ali, pissarra, deu na pissarra. Solo laterítico é o solo predominante no Brasil, é o que mais tem. Cor avermelhada, marrom intensa, boa resistência de CBR de 10 a 30%, é durável, pode ser expansivo, dependendo da contaminação que ele tiver de outros materiais. Tem que ser verificado a expansão, o teste para isso é o CBR, porque ele vai ficar mergulhado dentro de um tanque de água por 4 dias. Fiz muito isso aí, porque o meu TCC foi de CBR, foi de estabilização granulométrica de base subbase para pavimentação. Fiz melhoramento com cal e com cimento. Então eu fiz mais de 300 vezes esse ensaio de CBR, eu sei fazer ele. E falando disso, é através dele que a gente mede a expansão. Os corpos são mergulhados dentro de um tanque de água, é deixado lá por 4 dias. E você a cada 12 horas vai medindo através de uma aranha que você encaixa ali. Tem um medidorzinho assim, um manômetrozinho que vai medir a expansão desse solo. Tem uma agulha que fica no topo aqui do cilindro. Vamos supor que isso aqui é um cilindro de cor de prova. A agulha fica aqui, e de acordo que esse solo vai expandindo, vai empurrando essa agulha e vai marcando aqui no manômetro. Não é manômetro o nome, né? Mas é como se fosse um manômetro, o tanto que ele expandiu. Saibro, granito alterado. O que é? Granito em estágio intermediário de decomposição, areia mais mica mais feldespato parcialmente alterado, resistência média, fácil de compactar, boa drenagem, bom para subbase, aceitável para a base. Tem que cuidar com essa quantidade de mica que eu falei, é extremamente expansível. Massapé. Esse solo é muito encontrado na região norte, solo amazônico, boa parte do cerrado também. É um solo pobre para agricultura. Muita gente pensa que o solo da Amazônia é rico, é fértil, não é. O solo da Amazônia é muito pobre para agricultura. É porque a gente tem muitas florestas, essa floresta cai ali o material orgânico e esse material entra em decomposição e acaba tendo uma fertilidade. Mas se você arrancar a floresta, deixar na terra, que ali vira um deserto rapidinho. Às vezes é uma contraposição, né? A Amazônia é tão rica em vegetação, mas o solo é tão pobre. O que é o massapé, né? A argila vermelha muito plástica de origem tropical. Característica muito plástico, índice de plasticidade maior que 20%, é extremamente expansível, baixa resistência quando úmido, muito compressível. Evitar para a base, apenas subleito com tratamento, porque a gente faz a estabilização através de cal ou de cimento. Tem as porcentagens, na discursiva do TCMS caiu
sobre BGTC, brita graduada tratada com cimento, e cobrou inclusive as porcentagens lá de cimento. Depois a gente vai ver bem bonitinho na aula disso. Descrição e identificação textural dos solos. Vamos lá. Vou ver que tem gente chamando aqui. Tá. Escala granulométrica aqui é um dos assuntos mais importantes. Saber. Toda a prova cai. No mínimo 2, 3 questões disso aí. De curva granulométrica, compactação. De tudo que você imaginar cai. Todo tipo de prova. Quando a gente fala em granulometria, a gente está falando que os solos são classificados pelo tamanho dos grãos. Quanto maior o grão, mais grosso é o solo. A escala DENIT é o padrão brasileiro, muito utilizado. Principalmente o pedregulho cai demais em prova, porque o nome pedregulho nos remete a pensar num material grande, né? Um material de diâmetro maior, grande, mas na verdade ele tem apenas 4,8 milímetros, maior um pouco que um grão de arroz. Característica: duro, não gruda, drena bem, uso de base e subbase. Areia grossa, também muito cobrada. Essa distinção entre areia grossa e areia fina é uma puta sacanagem, mas depois que você contextualiza e vê que existem essas distinções, fica mais fácil de lembrar, pelo menos para você ficar entre duas alternativas na prova, que esse é o objetivo principal. Numa prova de múltipla escolha, você olhar para a questão, descartar 3 logo de cara e ficar em dúvida só entre duas. Essa é a lógica de uma prova. A questão geralmente ela vem com 3 questões nada a ver, alternativa nada a ver, e você fica em dúvida com 2. Se você está com dúvida em 3, 4, alguma coisa está errada, o seu estudo tem que estar melhorando. Principalmente em treino de questão. Areia grossa, entre 2 e 4,8, né? E é o limite até chegar ao pedregulho. Areia fina, de 0,75 a 2 milímetros. Só para contextualizar, parece um grão de açúcar. Escorrega entre os dedos, é tipo uma areia de praia mesmo, né? O silt, a famosa poeira, é o pó. Olha o tamanho dessa partícula, é frequentemente cobrado também, silt em prova. Tamanho de 0,05 a 0,75 milímetros. Essa peneira de 0,75 milímetros é muito cobrada em prova porque ela é utilizada em vários ensaios. Mais para frente a gente vai ver esses ensaios e aí você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Qual é o problema do silt? Retém muita água, reduz a resistência, evitar usar em base. Por que com solo fino retém muita água? Não é porque ele absorve a água, não. Um solo fino, a área específica dele é muito maior do que um solo grosso. Então, por causa da tensão superficial da água, aquela tensão atrativa que a água tem, eu tenho uma superfície de contato muito maior, ou seja, ela atrai mais água. Essa é a característica de retenção de água de solos finos. Porque se você analisar um solo de granulometria maior, você tem até maiores vazios, que você pode pensar que um solo grosso pode conter mais água porque tem um vazio maior, mas não. Um solo fino retém mais água porque a superfície de contato é muito maior. Entendeu? Conseguiu pegar aí? Argila é o solo mais fino que a gente tem. São partículas menores que 0,05. Pegajoso, é moldável. Quando
está úmido e extremamente duro quando seco. Ela tem a propriedade plástica, né? Quando está úmida, deformar sem quebrar. O problema é que é muito expansivo, baixa resistência quando úmido, colapsível. Usa apenas em subleito. A gente tende a achar que uma argila é boa para pavimentação. Porém, uma argila é boa para estruturas de fundação de edifícios, porque são dois cenários diferentes. Lá nas fundações, quando a gente pega uma camada de argila e ela está lá confinada no subsolo, ela geralmente ela é mais dura e ela não vai modificar aquela característica dela. Geralmente ela já está num nível freático ali e ela já tem aquela característica e ela vai continuar assim. E geralmente ela está num estado compacto ali, por causa da pressão, né? Então, nas fundações de edifícios, a gente, quando acha uma argila, é bom, porque vai dar uma boa capacidade de suporte. Já nas fundações, como a gente tem uma estratigrafia, ou seja, camadas mais expostas às condições climáticas, por causa de infiltração de água ou capilaridade de água, a argila, por essa característica de reter água e ser deformável, na pavimentação não é boa. Entenderam? São contextos que eu venho falando desde o começo que ajudam nosso cérebro a discernir entre um solo ser bom para uma coisa e não ser boa para outra e vice-versa. Entendidos? Vamos lá. Como cada tipo reage, vou passar rapidamente aqui porque é meio óbvio. Solos grossos, eles têm mecanismo de resistência por atrito, né? Entre os grãos, ângulo de atrito, círculo de Mohr envoltório de Mohr. Mais para frente a gente vai ver no critério de cisalhamento, já para ir buscando na memória. Características: não grudam, não plásticos, drenam muito bem, resistência aumentada à compactação, um solo granular, né, que a gente chama, ele é muito bom, tem uma boa resistência à compressão, muito mais que um solo fino, né? Não expandem, não absorve água, resistente a tráfego pesado. Vantagem: previsível, durável, fácil de trabalhar. Desvantagem: pode segregar, porque como ele não tem coesão, se ele não estiver bem confinado, ele vai desmanchar. Solos finos, que são silt mais argila. É bom a gente lembrar dessa classificação. O que são solos finos? É o silt e a argila, que vão o silt ali de 0,75 até 0,05 e abaixo de 0,05 já fica argila e ao infinito, né? Tudo argila daí. Desvantagem: imprevisível, sensível à umidade, caro de tratar, porque a gente vai ter que estabilizar com um ligante hidráulico ali, um cal, cimento, ou às vezes com material betuminoso que já caiu em desuso até por causa de condições ambientais. Resumo prático, né? Grosso é igual forte mais seco, fino, fraco mais úmido, ok? Isso aqui é questão de prova também, já fiz várias questões sobre esse assunto, que é a questão dos testes de campo, e as questões costumam pegar o candidato falando que é um teste de campo, mas na verdade é um teste de laboratório, ou é um teste de laboratório e fala que é um teste de campo. Então é importante saber o que são testes de campo e o que são testes de laboratório. Teste 1, visual. Quando der 1 hora de aula, eu vou pausar e continuar numa segunda aula, tá bem? Para não ficar tão comprido. Teste simples de campo. Como identificar sem laboratório? Visual, por cor e brilho, pelo tato, aspereza do corte, né? A resistência dele a desmancha,
a romper é a coesão. Da dilatância é a resposta ao choque. Vamos ver cada um deles aqui mais contextualizado para a gente entender. Teste visual. Pegou o solo, cor e brilho. Vermelho, marrom, uma laterita. Pressupõe-se uma laterita, é boa. Preto, cinza escuro, orgânico, é ruim. Branco, cinza claro, uma areia pura, boa. Aí, obviamente que todos esses testes trabalham em conjunto para a gente chegar realmente a tipo de solo que é, né? Um teste desse sozinho você não consegue identificar fielmente qual tipo de solo que é. Tato, se ele é áspero, é uma areia. Se ele é liso, uma argila. Se ele é intermediário, ele tem partículas finas com um pouquinho de aspereza, um silt ou uma mistura. Do corte, corta fácil, é uma areia, não tem coesão. Difícil de cortar, uma argila. Argila é dura, coesa. Resposta ao choque, né? A dilatância. Coloque o solo úmido na mão, bata rapidamente na mão. Amassa, igual você matar um pernão, bata palma. Se brilha e fica mole, é um silt. Se não muda, é uma argila. Ou seja, um silt é dilatante e uma argila é não dilatante. Esse é a resposta ao choque. Interessante esse teste. De resistência seca, dureza, pega o torrão seco, tente esmigalhar com os dedos. Se esmigalhar fácil, é uma areia, não tem coesão. Se for difícil de quebrar aquele torrão, é uma argila. Dito isso, a gente já tem os parâmetros aqui para a gente começar a identificar um solo através. Chega a ser legal, né? Você chega numa obra assim. Teve uma época que eu fiz um curso de fundação e no curso tinha essa aula de caracterização de solo tátil visual, porque quando você está fazendo uma perfuração ali, você tem que ter esse conhecimento para você já ir adiantando vários processos. Eu fiz um curso com o Vinícius Lorenzi, lembro, faz tempo já, bem quando ele começou a lançar esses cursos. E ele falava da caracterização tátil visual, é muito importante, e também te dá uma segurança, pra você saber o tipo de solo que você está tratando ali. Teste de campo para identificação de solos. Por que fazer teste de campo? Situação real. Você está em uma obra, precisa decidir agora se aquele solo é bom ou ruim, mas o laboratório fica a 100 km de distância. Solução: teste simples, você faz com as mãos, sem equipamento, em 5 minutos. Objetivo: classificação preliminar rápida para aceitar ou rejeitar o material, decidir se precisa de tratamento, orientar compactação, confirmar depois com o laboratório. Aquilo que eu tinha dito, né? 5 testes práticos explicados. O visual da cor, brilho, odor, né? A gente já tinha falado ali, ó. Só passar rapidamente aqui. Por exemplo, o visual, né? Cor, brilho, odor. Vermelho, marrom intenso, uma laterita. Branco, cinza, areia pura. Cinza, preto, orgânico, turfeira, cheiro de podridão. Conclusão: cor é igual a composição mineralógica. O tato, aspereza, tamanho dos grãos. O corte, facilidade de corte, a gente pode inferir quantidade de argila. Dilatância, presença de silt. Resistência seca, se é uma argila ou se é uma areia. Ok? Matamos aqui os testes visuais. Agora eu vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo para continuar no próximo. E falaremos agora daí a seguir de propriedades gerais, índices físicos e correlações. É um absurdo que é importante esse tópico aqui, porque ele é fonte de várias outras disciplinas e cai muito em concurso. A gente tem que ficar esperto com isso aqui e nós vamos dar uma boa passada por ele. Até já. Fico por aqui e
Até a próxima aula.